Deus é bom, amém? Ele é fiel em todo o tempo. As crianças são a vida da igreja, amém? E eu agora tenho 3, aquilo é uma alegria. Mesmo quando estão a chorar é uma alegria, né? Não, Deus é bom, amém? Irmãos, somos gratos à Igreja de Lisboa pela vossa bondade, pelo vosso carinho, pelo vosso... Não é recepção porque nós somos da casa, mas da vossa, quando nós vimos, sempre estamos convosco, o vosso carinho por nós, amém? É verdade que estamos de volta à Guiné-Bissau, como os irmãos sabem, viemos aqui ter o nosso Davi, para que Deus... E deu-nos um belo rapaz, faz 6 meses esta semana, já tem mais de 9 quilos, isto é uma benção, hein? Ele tem que ir valente para a missão, né? Se fosse fraquinho, não, a gente quer missionários valentes, até eu vou mais valente para a missão desta vez, né? Eu passei aqui mais uns meses, a barriga aumentou mais um bocadinho, mas lá vai baixar, hein? E é bom estar aqui convosco, amém? Irmãos, como nós cantamos, não somos nós, mas é Deus. Não é porque o Paulo e a Jéssica ou a família está lá, mas é porque Deus está lá conosco, amém? E Ele nos tem chamado e por isso nós temos estado ali. E eu gostava de ler um versículo, não é a mensagem, mas eu gostava de começar com este versículo, Salmo 127:1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, este é o segredo do trabalho de Deus. É o Senhor que edifica a casa. É o Senhor que faz o trabalho. Nós trabalhamos, mas se nós pensamos que vai haver crescimento, se nós pensamos que vai haver resultados por causa do trabalho do homem, o esforço do homem, e não por causa de Deus, trabalhamos em vão. Mas quando é Deus a edificar a casa, quando é Deus a chamar, quando é Deus a colocar a chamada nos nossos corações, nós vamos ver coisas grandes a acontecer. Amém, irmãos? Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito numa igreja missionária. Hoje quero falar sobre a igreja de Antioquia, quero falar alguns aspectos sobre esta igreja, esta igreja que foi uma sede missionária, que foi uma igreja enviadora, uma igreja que... eu acho que nós podemos agradecer à igreja de Antioquia, porque se o Evangelho chegou à Península Ibérica, foi porque havia uma igreja em Antioquia que acreditava nas missões. Amém? E eu não sei se vou conseguir, mas eu gostava de fazer um paralelo com a igreja de Antioquia e com a igreja de Lisboa. Vou ver se consigo, está bem? Sabe, há lá um jovem na Guiné que eu às vezes gosto de lembrar do passado. E às vezes estou a falar com ele assim: não, amigo, vamos lá ver como é que tudo começou. Lá está o pastor a falar do passado. O pastor gosta muito de falar do passado. Não, é verdade que eu não quero imitar o passado. Às vezes é bom falar das coisas boas ou das coisas más para nós melhorarmos no presente e no futuro. Mas diga assim: amigo, eu quero te falar do passado para saberes como é que chegaste ao presente. Se nós não olhamos para o passado, nunca percebemos porque é que estamos no presente. Seja bom ou mau o presente. Mas temos que olhar para o passado. E quando olhamos para o passado, vimos as razões que está a acontecer agora no presente. E quando nós estamos no presente, conseguimos projetar o nosso futuro. Vocês estão a entender? Irmãos, e eu gosto de falar sobre a igreja de Antioquia. Vamos ler em Atos, capítulo 11, versículos 19 e 26. Atos, capítulo 11. E antes disso eu vou contar um testemunho. Dois testemunhos. A missão vive testemunhos, irmãos. E eu sei que os irmãos até ficam mais avivados quando ouvem os testemunhos das coisas que acontecem na Guiné-Bissau. E um está relacionado com a conferência missionária que nós tivemos aqui há uns meses atrás, com o empossamento do pastor Josué. Os irmãos sabem que o nosso filho Isaac, ele passou por muitas infecções na Guiné-Bissau, com 2 dias de vida foi hospitalizado. Foi hospitalizado porque detectaram um vírus, uma bactéria nos pulmões. Foi hospitalizado lá na Guiné por causa de uma bactéria, um vírus nos rins. E não foi hospitalizado mais vezes porque nós negámos
tínhamos mais condições na nossa casa que no hospital. Dizia, não, meu filho vai para a minha casa, que aqui não há condições para ele ficar, porque o quarto estava com 4 camas, tinha 7 ou 8 crianças, e cada um com o seu vírus, e ainda vai ficar pior se ficar aqui hospitalizado. E febres, e Deus repreendeu as febres, Deus curou, Deus fez maravilhas. Mas uma altura que a Jéssica sentiu da parte do Espírito Santo, Deus estava a falar com ela, em que tinha que começar a repreender, a orar sobre as coisas que nos ofereciam. Porque o povo oferece-nos castanha de caju, oferece-nos abóboras, coisas da terra, e eu já sentiu que tinha que começar a orar, não fazer aquela oração que nós fazemos antes de comer os alimentos, a agradecer, mas a repreender. Ela sentiu que havia pessoas que estavam a fazer com aqueles alimentos que nos ofereciam, nos queriam mal. Eu sei que aqui, já na Europa, a gente já não fala destas coisas, mas quem conhece a África sabe o que é que eu estou a falar. E ela sentiu isso. E há uma missionária brasileira que ora pelos filhos dos missionários, e ela orava muito pelo nosso Isaac, porque ele constantemente estava com febres, constantemente estava doente. E esta missionária liga para a Jéssica, um tempo depois de ela ter este sentimento de orar, e ela falou para ela, Jéssica, eu tenho orado muito pelo Isaac. Eu tive um sonho, tive uma visão. E esta visão aparecia uma mulher guineense, o teu Isaac ao colo, e ela dizia, meter coisas na boca dele, dizia, está tudo aqui dentro. Jéssica, quero dar-te um conselho. Ora pelas coisas que te oferecem. E nós temos feito isso. Mas a fim de um ano, não sei se posso dizer um ano, mais, menos, nós ficámos aqui em Lisboa. Antes de eu pregar, eu estava lá fora, e o grupo de intercessão das irmãs, que oram pelo pregador e pelo culto, chegou ao pé de mim assim, pastor, preciso falar consigo. Eu não sei se aquilo que eu vou dizer, se o irmão vai perceber ou se tem que explicar, mas Deus falou com isto connosco, e a irmã está aqui hoje, ela prova isso, mas eu quero dizer isso, acho que é da parte do Senhor para a sua vida. Eu não sei se lá na Guiné costumam lhe oferecer coisas, caju, algumas coisas, e quando a irmã estava a falar comigo, eu senti que o Espírito Santo estava a falar comigo, porque eu comecei-me a arrepiar. Irmão, nós sentimos que o irmão deve orar por estas coisas porque a gente lhes quer mal ali na Guiné. O inimigo não está contente com o seu trabalho. O irmão vê como o Espírito Santo se move no nosso meio. Irmãos, nós temos sentido este poder do maligno que não está contente quando a luz chega. O inimigo das trevas não está contente quando nós temos algo para levar à vida daquelas pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, continuem a orar por nós. Nós sabemos que o campo da batalha, a batalha não acabou, vamos voltar, sabemos que temos uma batalha, mas sabemos que aquele está conosco. É mais poder do que está. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, continuem a orar por nós. Irmãos, sabem que o ano 2023 foi um ano difícil para nós, várias situações de trabalho, ministeriais, de saúde. E a Jéssica perdeu uma gestação em fevereiro do ano passado. E quando ela estava a expulsar os restos que ainda tinha dentro do seu corpo da perda, ela começou a ter febre. Ela estava na casa de banho e eu ouço a minha mulher aos gritos. E ela dizia, eu não quero morrer. E ela começava a ter febre. E ela gritava, Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Graças a Deus nós oramos, tudo passou. Entretanto, estava uma missionária a passar ali pela Guiné-Bissau, amiga dos nossos missionários, amigos, e ela quis ir visitar-nos. A Jéssica não tinha partilhado nem com a amiga missionária, que era amiga da outra missionária, mas ela sentiu de ir à nossa casa para orar pela Jéssica. E no momento que ela estava a orar, ela começou a falar para a Jéssica e disse, a morte esteve ao teu lado. Tu começaste a ter febre e a morte esteve ao teu lado.
mas eu repreendi a morte, porque tu és minha filha e vou-te usar ainda nesta nação. Irmãos, são coisas que nós temos passado no último ano, 2023, mas nós sabemos que é Deus a edificar a casa. Nós sabemos que é Deus a dar o poder. Amém, irmãos? Nós sabemos que a igreja começou quando Deus derramou o poder sobre aqueles 120 ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, e Ele mandou este poder para a sua igreja, para nós podermos ser testemunhas. Deus deu uma ordem para nós irmos pregar a palavra de Deus, Ele mandou-nos ir, levar a mensagem, e nós temos este poder como igreja. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ler em Atos capítulo 11, você começa a contar testemunhos, não sai daqui. Vamos ler Atos 11, 19, diz assim: ora, os que ficaram dispersos pela perseguição, desencadearam pela morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles. Amém. E grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Muita gente se reuniu ao Senhor. Partiu então Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo achado, levou para Antioquia. Por um ano inteiro se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Até aqui a palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nós podemos ver uma igreja de Jerusalém que se fechava entre ela, uma igreja em Jerusalém, continuavam a ter o pensamento que o evangelho era só para os judeus. Mas por causa de um mártir chamado Estevão, começou a haver dispersão, e por causa daquele mártir chamado Estevão, a perseguição começou a afastar as pessoas. E começaram a ouvir falar de uma igreja chamada Antioquia, onde os gregos, onde os gentios eram convertidos. E Jerusalém ouviu esta notícia. E disse: o que é que se passa naquela Antioquia de Síria? E mandaram um homem para ir ver o que é que se passava lá, um homem chamado Barnabé. Os irmãos sabem que temos o projeto Barnabé, amém? A equipa está a aumentar os semedores de alegria. Neste momento, o nosso Daniel está no Cacém a apresentar o projeto Barnabé, amém? Isso já podemos dividir a equipa, isto é bom, né? Às vezes já estamos juntos, às vezes dividimos, mas Deus é bom, amém? E irmãos, e Barnabé chegou àquela igreja. Eu gostava de ver uns aspectos do que ele encontrou naquela igreja. O primeiro, no versículo 21, nós vimos: a mão do Senhor estava com eles. Irmão, quando a mão do Senhor está conosco, quando nós dependemos dEle, é a mão dEle que está em nós. Irmãos, nada nos pode fazer parar. Quando a mão do Senhor, irmãos, nós recebemos esta unção, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder, irmãos, nós recebemos uma missão para sermos uma igreja missionária. Antioquia, ela estava a ser uma igreja missionária. Foi através de Antioquia que o apóstolo Paulo foi fazer as missões. Foi através de Antioquia que o apóstolo Paulo foi enviado para as suas viagens missionárias, onde o evangelho chegou até a península, até Portugal. Irmãos, e nós vemos, Barnabé chegou e disse: a mão do Senhor estava sobre eles. Ele sentiu que o poder estava na igreja de Antioquia. Não importa se eram gentios, não importa se eram judeus, não importa que raça eram, importa é que a mão de Deus estava ali, que a presença de Deus estava ali. Irmãos, e nós como igreja de Lisboa, o importante é que a mão do Senhor tem que estar sobre a nossa vida. E quando a mão do Senhor não está sobre a nossa vida, irmãos, nós vamos trabalhar, nós vamos esforçar, mas não vamos ver nada. Em vão trabalham aqueles que não é o Senhor que trabalha. Mas quando é o Senhor que trabalha, quando as nossas vidas estão consagradas ao Senhor, nós vamos ver Deus a operar, nós vamos ver Deus a abençoar, nós vamos Deus ver a encher a casa, nós vamos ver a encher com o Espírito Santo. Amém, irmãos? A mão de Deus estava sobre a vida deles. Qual é o segredo? Entregar nossas vidas nas mãos dele. Nada somos sem Ele. Ele merece a honra, merece a glória.
Ele merece o louvor, porque para ele é tudo. A mão de Deus estava sobre eles. Desculpa, eu vou dizer isso porque eu estava ali no meu lugar e senti quando ouvi a Miriam a cantar e os músicos a tocar, o nosso irmão Raposo. Nós não precisamos de profissionais. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Vocês não estão a entender? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo quando eles estavam a cantar. Minhas lágrimas escorreram porque eu senti que eu sou dependente dele. E quando nós somos dependentes dele, não podemos ter, desculpem, para um show, mas quando temos a unção a descer sobre as nossas vidas, quando temos uma igreja que sente que Deus está a se mover no meio de nós, que a mão de Deus está aqui, que a mão de Deus está a tocar, nós vamos ver milagres, nós vamos ver coisas maravilhosas a acontecer. Irmão, nós inauguramos uma igreja como os irmãos viram em Bissá. Foi a igreja de Algés que patrocinou a construção e o nosso Nelson, que é nosso filho de casamento, é o nosso vice-diretor da escola. Ele mandou uma mensagem para a igreja de Algés e ele estava a contar as coisas que Deus está a fazer em Bissá. Irmãos, ele foi batizado no Espírito Santo, com o nosso irmão pastor Luís Reis foi dar uma aula sobre o Espírito Santo e houve um culto especial e ele foi batizado no Espírito Santo naquele dia. E ele tem sentido esta experiência, às sextas-feiras ele tem feito um culto especial para receber um Espírito Santo. Ele é engraçado porque as pessoas estão a ser batizadas no Espírito Santo, ele grava para mandar para mim como estou em Portugal. Pastor, hoje uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, ouça, eu não percebo, porque não tenho o dom de interpretação. Mas Deus está a fazer coisas bonitas. Ela mandou uma foto de uma senhora que foi à igreja. Ele disse, pastor, os doentes estão a vir à igreja. Esta senhora não andava quando entrou na igreja, ela saiu a andar. Porque não é por causa do Nelson, é porque o Nelson tem colocado a sua vida nas mãos de Deus. E por isso tem tido perseguição. Mas o poder de Deus, aquele que está conosco, ele faz milagres. Amém? Versículo 23 diz assim: quando ele chegou, viu a graça de Deus. Isso não depende da graça de Deus. Irmãos, a mão de Deus tem que estar sobre nós e a graça de Deus tem que estar sobre as nossas vidas. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, e quando a graça de Deus está sobre nós, a alegria vem ao nosso coração, o contentamento vem ao nosso coração, porque nós temos uma igreja que se alegra, porque a graça, com o Espírito, a mão de Deus está sobre a nossa vida e nós vamos começar a fluir. Amém, irmãos? Versículo 23 diz assim: quando ele chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exaltou todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Ele exortou a igreja a ficar fiel, perseverante. Permaneçam. Não metade, mas de todo o vosso coração. Irmãos, se esta é a sua igreja, a Assembleia de Deus de Lisboa, esteja aqui de todo o seu coração. Trabalhe aqui com todo o seu coração. Não esteja metade, não esteja a ver, vamos ver se vai dar. Mas esteja de todo o seu coração. Permaneça fiel àquilo que Deus falou ao seu coração. Permaneça fiel àquilo que Deus colocou no seu coração. Porque acreditamos que Deus quer tornar ou aumentar Lisboa como uma igreja missionária. Mas quando a mão de Deus está sobre nós, quando a graça de Deus está sobre nós e nós permanecemos naquilo que acreditamos, vamos ver a potência de uma igreja missionária. Vamos olhar para a Antioquia, podemos olhar para o passado. E o passado fomos a potência missionária. Podemos olhar para o presente, temos missões, mas acredito que Deus tem mais para fazer. Como era no passado, eu acredito que Deus pode fazer e tornar a fazer uma potência missionária. Amém, irmãos? Não há recursos. Deus levanta os recursos e o nosso projeto o projeto que Deus nos deu para executar está aos olhos. Deus deu os recursos, continua a dar. Porque Deus levanta quando a mão de Deus está. Amém, irmãos? Outro aspecto, irmãos.
24. Era homem de bem, cheio de Espírito Santo e fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Temos que buscar este poder. Temos que buscar o poder do Espírito Santo para que muita gente se una ao Senhor. Quando temos uma igreja que busca o Espírito Santo, a igreja primitiva começou assim, com o Espírito Santo. A igreja começou a crescer, porquê? Começaram a acrescentar à igreja, porque havia a unção, havia o poder, havia o Espírito Santo que trabalhava, que transformava, que mudava situações, e nós continuamos a acreditar que o Espírito Santo quer trabalhar, quer se mover no nosso meio. Nós não podemos ficar indiferentes quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, não podemos ficar indiferentes quando Deus quer trabalhar na tua vida, na sua vida nesta tarde. Busque o Espírito Santo. Busque este poder, é uma promessa. Deus enviou para a sua igreja. Irmãos, uma igreja que é pentecostal tem que ser uma igreja missionária. Uma igreja que é pentecostal tem que enviar missionários. Uma igreja que é pentecostal não pode olhar para as suas quatro paredes. Uma igreja que é pentecostal, por isso é que foi enviado o Espírito Santo, foi para que a igreja seja pentecostal, uma igreja missionária. Amém? Por isso, irmãos, não vamos olhar com os nossos olhos naturais. Este é o nosso problema. Muitas vezes vimos com os nossos olhos naturais e dizemos, não é possível. Não dá. Não consigo. Oh, Deus, abre-lhe os olhos. Abre-lhe os olhos. E o servo abriu os olhos e começou a ver carros de fogo. Começou a ver os anjos. Eles são mais do que o nosso inimigo. Assim vamos conseguir ganhar. Assim vamos conseguir ter a vitória. Eu não sei como estão os teus olhos. Se os teus olhos são carnais, tens de começar a ter os olhos sobrenaturais. Tens de começar a abrir os olhos para ver a poder e a unção de Deus a trabalhar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E o último ponto, quero falar convosco nesta tarde. Barnabé foi buscar Paulo para que Paulo pudesse ensinar a palavra. A palavra. Nós precisamos de aprender da palavra. Uns disseram amém. Acho que só este é que vem ao culto de estudo bíblico. Mas foram poucos. Eu fui missionário na Ilha da Madeira. E tinha lá um homem interessante. Ele chegou para mim, pastor, temos de fazer reunião de homens. Temos de fazer reunião de homens. Porque através dos homens vai haver vivamento nesta ilha. E é sempre para mim convite do que estava a dizer. O irmão na reunião de homens tem que começar a ensinar isto. Eu olhei para ele e digo assim, irmão, mas você é um homem de tanto trabalho, trabalha no campo, mal tem tempo para vir à igreja e ainda quer uma reunião de homens. Não, quando nós queremos, nós conseguimos arranjar tempo para estar aqui na reunião de homens. Então, irmão, vamos fazer assim. Primeiro, antes da reunião de homens, você começa a vir ao culto de estudo bíblico. Porque no culto de estudo bíblico estamos a ensinar aquilo que o irmão está a dizer que devia ensinar aos homens. O irmão sabe, o trabalho, o meu horário. Quando nós queremos, podemos. Às vezes damos sempre a desculpa, devia ser assim, devia ser assado. Comece a vir aos cultos. Eu preciso que o irmão ore para mim. Venha ao culto de oração. Quando uma igreja num tamanho destes, e vimos ao culto de oração, então 10, 15 pessoas, onde é que estão os outros? Estou a orar em casa, venha orar em união. Amém, irmãos? No estudo bíblico, estava a falar com um pastor e estava a dizer, aqui ao estudo bíblico temos 4, 5 pessoas, ao domingo temos 100, mas ao estudo bíblico 4, 5. Não é importante a palavra? Barnabé sabia que era importante a palavra, tanto foi chamar Paulo. Paulo anda a ensinar, e diz que Paulo teve um ano a ensinar a palavra. Paulo teve um ano a ensinar a palavra, teve um ano a ajudar a pôr a igreja na ordem. A ordem é a palavra. Irmãos, e o mais bonito disso tudo, depois dele ensinar, ele foi enviado. Uma igreja envia missionários. Eu quando disse que gostava de fazer um paralelo, irmãos, eu continuo a acreditar. Eu terminei a minha pregação na convenção missionária assim, eu acredito. Eu continuo a acreditar que Lisboa é uma igreja missionária.
E a continuar a acreditar que Deus vai levantar recursos para continuarmos a ser uma igreja missionária. Não só nestes 5 ou 6 campos já temos, mas acredito que Deus quer aumentar o campo missionário. Porque nós somos uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal não é só para ter o espaço das 4 paredes. Uma igreja pentecostal é para ir, é o ir. Eu acredito que Deus quer alcançar os bairros aqui à nossa volta. Eu acredito que Deus quer que nós continuemos a ir aos confins da terra, porque nós somos uma igreja missionária. Amém, irmãos? Irmãos, não vamos olhar para a conta bancária, mas vamos olhar para a mão do Senhor que está sobre as nossas vidas. Não vamos olhar para aquilo que temos, mas vamos abrir os nossos olhos naturais e vamos ver que Deus tem mais para acrescentar à sua igreja. Quando eu e tu dissemos ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Eu estou disponível como ser, eu estou disponível a ir, a minha carteira está disponível para abençoar a missão. Eu estou disponível. Eu não estou a falar para isso, vão dar uma oferta para a Guiné-Bissau. Não estou a falar da Guiné-Bissau, eu estou a falar do campo missionário. Amém, irmãos? Você está disponível a dar a sua vida para pertencer a uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus de Lisboa é uma igreja pentecostal. Amém? Uma igreja que tem a mão de Deus sobre ele. Uma igreja onde nós podemos ver a graça de Deus. Uma igreja onde nós não vamos desistir, vamos ser perseverantes. Uma igreja que vamos aprender a palavra. Uma igreja que vai sair destas 4 paredes e vai falar do Evangelho. Aquele que transforma, aquele que muda situações. Amém, irmãos? Que a mão de Deus possa ser sobre a vossa vida. E que vocês possam continuar a orar sobre a nossa vida na Guiné-Bissau. Amém, irmãos? Deus abençoe a Assembleia de Deus de Lisboa. Vão estar nas nossas orações, no nosso coração. Que Deus abençoe. Amém? A Assembleia de Deus de Lisboa é uma igreja missionária. Amém? Eu acredito nisso. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor.